Mas hoje eu senti de falar com a igreja acerca do Salmo de número 46. É um salmo muito conhecido, um salmo consolador, é um salmo de refrigério. Estava até preparando, me lembrei que a dupla Eliseu e Roberto cantava muito o Salmo 46, muito bonito, cantavam com muita unção, a igreja se alegrava muito que eles cantavam sobre o Salmo 46. É um salmo escrito pelo rei Ezequias, como falamos aqui, e ele reporta algumas verdades que vamos comentar aqui com a igreja nessa noite. Irmãos, Deus procura os fiéis da terra para que venham adorá-lo. Deus procurar é meio complicado, né, irmãos? Deus sabe tudo. Ele é onisciente, sabe o que acontece. Onipresente em todo lugar. Então, ele nunca se esquece. Ele sabe tudo. Por que então procura os fiéis da terra? Porque é difícil achar. É difícil achar. Só se procura aquilo que se perde, se acha com dificuldade. Então Deus percebe que os adoradores são muito poucos. Ele procura, vasculha os adoradores para que ele possa realmente se revelar, se dedicar a quem merece realmente sua presença, sua glória. Ele procura os fiéis, porque ele é um Deus que sabe de tudo, e Deus sabe tudo. Você lê o livro de Jó, diz assim: Deus conhece onde fica o tesouro da Saraiva. Saraiva é o granizo, né? Diz que Deus pesa os montes na balança e segura com seus dedos. Diz que Deus conhece o peso do vento. Há 2 meses atrás, que o Prêmio Nobel de Física que descobriu que o vento tem peso. Pensou que fosse só energia, tem peso. Mas a Bíblia fala que Deus pesa o vento na sua balança. Então Deus sabe de tudo. Mas ele, apesar de saber de tudo, ele procura os fiéis da terra. Quem tem achado a mim e a você, né, irmãos? Que sejamos nós, esses fiéis do qual ele possa ter prazer em se revelar, em poder mostrar os seus projetos. Deus quer amigos, pessoas que ele pode sonhar, que ele pode pleitear junto, trocar ideias, fazer projetos e planos, né, irmão? E quão distante nós estamos dos sonhos de Deus para nós. Deus tem sonhos altíssimos, que ele fala: os meus pensamentos são completamente de paz, muito elevados, Deus sublime. Deus tem sonhos demais maravilhosos conosco, mas nós não conseguimos atingir a altura dos seus sonhos. Ficamos sempre abaixo. Ele pensa de nós coisas espetaculares, coisas sublimes. Ele quer nos usar, nos abençoar, nos visitar, nos consolar. Nós somos tão apegados às coisas materiais, damos tanto valor, pouco valor à sua presença, que ele quer se chegar e nós nos afastamos dele. Ele fala: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. A gente foge dele, a gente fica distante de Deus, se apega a série de outras coisas e deixa Deus de lado. Mas ele quer se chegar, ele quer se encostar, ele quer se aproximar de você e de mim. Ele procura os fiéis da terra, no qual ele possa se revelar, mostrar seus sonhos, seus projetos. Ele fala acerca de Abraão: eu duvido que eu faça alguma coisa sem primeiro comunicar com Abraão, meu servo. Então Abraão sabia de tudo. Se Abraão é seu confidente, Abraão participava dos projetos de Deus com relação à salvação, com relação ao povo de Israel. Então diz ele: eu jamais faria alguma coisa sem primeiro falar com Abraão, meu amigo. Então Deus quer que nós nos aproximemos dele, que nós sejamos seus amigos fiéis, nos quais ele possa revelar os seus planos e seus desejos. Aí eu pergunto: será que nós estamos dentro do sonho de Deus? O que ele quer para mim, eu permito que ele faça? Eu coopero com ele, eu ajudo a ficar na posição para que ele me use? Então é bom que nesta noite nós possamos fazer essa viagem ao nosso interior, para saber se o sonho de Deus coincide com aquilo que nós estamos fazendo, para que Deus não se frustre a nosso respeito, mas tenha muito prazer em nossos corações. E o salmista aqui, ele está numa situação de angústia. Ele fala aqui, diz assim: Deus, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de abrigo, de proteção. Então Deus é minha proteção e minha fortaleza. Que é fortaleza? É lugar onde ninguém atinge. O Brasil tem uma série de fortes, Forte de São Tomé,
Forte de Copacabana, Forte de São Mateus, Forte de Fortaleza, porque eram grandes obuses, né? Grandes canhões apontados para os navios que estivessem a invadir. Teria a resposta pronta dos canhões que ficavam das fortalezas. Então, a fortaleza é inexpugnável, é um local de proteção. Então, Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Angústia. Irmãos, angústia. Quem não tem suas angústias? Quem não está angustiado? Ou já esteve angustiado? Ou ficará angustiado? A angústia acompanha o homem até morrer. A criança nasce chorando, porque ela já antevê as angústias que vai encontrar no mundo. E morre-se na angústia. A dor gera angústia. A morte gera dor, o sofrimento normalmente diz causa da morte. Então é dor, angústia, tristeza, amargura. Nós somos angustiados dia após dia. Mas quem tem Jesus, quem tem esta fortaleza e este abrigo, está protegido na hora da angústia. Não que Deus nos guarde na angústia, mas nos consola no meio da angústia. Quando estava em mim, diz o salmista, em grande angústia, eu orei ao Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor. Então a angústia é pertinente ao homem, mas pertinente a Deus é a presença consoladora de seu Espírito nas nossas angústias. E diz aqui o Salmo que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí fala de um grande terremoto que teve no tempo do rei Uzias, mais ou menos contemporâneo de Ezequias. Um grande terremoto. E um grande tsunami. Um dos primeiros que a história registra, de muitas e muitas mortes. Então o Ezequias estava quase reconstruindo a nação, reedificando as casas, abrigando as pessoas que estavam sem onde morar. Então ele fez um excelente governo, porque se preocupou em abrigar as vítimas desse grande terremoto. Se você abrir a Bíblia, imprimir em Amós, capítulo 1, verso 3, vê lá, mano. Amós 1, 3, só para nós termos uma noção aqui. Amós, não, 1, de Amós. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Olha só, irmãos. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse terremoto que morreu o rei Uzias. 1 de Jeremias, de Isaías. Quando morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre o alto do trono, não é assim? Então esse trono, ele viu, depois que ele era um palaciano, apoiado pelas benesses do rei. O rei morreu, ficou sem apoio, então ele procurou o Senhor. Quando procurou o Senhor se revelou então a Isaías. Não é verdade? Então, quando morreu o rei Uzias, esse grande terremoto. E a Ezequias era um dos reconstrutores dessa grande catástrofe que aconteceu no tempo do rei Uzias, de Jeremias, de Ezequias. Ele diz, olha, nós não devemos temer o Senhor, ainda que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza das águas, tsunami. Me faz lembrar aqui de um ano que houve aquele tsunami muito grande nas Filipinas. As Filipinas, assunto de missões isso, as Filipinas são um povo muçulmano, puramente muçulmano. Os países que menos evangelizados é a Filipina. Então, quando houve a época de Natal, os cristãos comemoravam o Natal. Os muçulmanos empreenderam uma grande perseguição para os cristãos.
mas a ponto de querer matá-los, destruí-los. O que eles fizeram? Foram para os montes, comemorar o Natal no monte, fugindo da perseguição dos muçulmanos. Foi quando veio o grande tsunami, que quase crente nenhum morreu. Estavam nos montes, adorando o Senhor no dia de Natal. Então, o livramento que Deus deu para os crentes filipinos, estavam nesse dia buscando a Deus dos montes. E o tsunami não foi capaz de levá-los. Então, aqui, o salmista fala sobre essa angústia da tribulação, da angústia do terremoto, das situações de diversidade. E ele aproveita e fala que os terremotos não só são terremotos físicos, mas terremotos espirituais, sentimentais, emocionais. Irmãos, veja bem, é a traição do cônjuge, é a morte de um familiar, é a perseguição, opressão dos pais, é a rixa entre irmãos. São terremotos que acontecem em nossas vidas, doenças nos nossos filhos, que nos afligem, nos faz chorar, que nos dá insônia. São terremotos que vêm, mas ele falou, ainda que esse terremoto físico ou qualquer ordem, o Senhor está conosco. Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E tem mais. Nessa época aqui estava vivendo uma grande perseguição dos sírios, através de Senaqueribe. Esse rei sírio, ele quis destruir Jerusalém. Ele acampou 3 anos em toda a cidade, como fez lá em Samaria também, 3 anos. Muita fome, muita miséria, porque nada entrava, nada saía, porque estava querendo invadir Jerusalém. E além do mais, zombava de Deus. O rei sírio escarnecia de Deus, era um zombador, era um homem sem nenhum escrúpulo espiritual. Veja bem que audácia dele. Vamos ler aqui a Bíblia, para a gente poder ver como é que ele fazia. Vamos lá. É no livro de 2 Reis, ou melhor, 2 Crônicas 32, 2 Crônicas 32, verso 13 ao 17. Ele foi invadir Jerusalém, ficou do lado de fora e começou a perseguir, intimidando, desfazendo do povo de Israel que estava na cidade de Jerusalém. Vamos lá? 2 Crônicas 32, 13 a 17. 2 Crônicas 32, 13 a 17 diz assim, irmãos. 13 a 17. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar também da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, porque Ezequias confiava no Senhor, ele esperava no Senhor, e já é um mentiroso, diz assim, ó, agora, pois, não vos engane Ezequias é mentiroso, não confia nele não, nem vos incite assim, nem descrédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão. É muita audácia, irmão. Os deuses das nações, nós destruímos, nós rebentamos seus altares e não fizeram nada. Quem é o Deus de vocês para poder impedir que nós destruamos a cidade? E diz ainda que nessa hora, irmãos, houve um grande desespero no povo, uma grande angústia. E Rabsaque, um dos políticos dos reis sírios, disse assim, olha, tem mais, te dou 2.000 cavalos. 2.000 cavalos. Se você tiver 2.000 cavaleiros, que era tão pouquinha gente, Israel era tão pequeno, se você tiver 2.000 cavaleiros, eu te dou 2.000 cavalos de graça, você lutar comigo. Te dou cavalo e você me dá os cavaleiros para a gente lutar junto. Porque tu é muito fraco, você não tem força nenhuma, você é um destruído. Zombou, escarneceu de Israel e do Deus do qual Israel adorava. Aí diz a Bíblia que o rei, ele ficou tão triste que foi procurar Isaías. Isaías começou a orar ao Senhor desta maneira, como diz aqui no verso de número 7, né, irmãos?
32, verso 7 e o verso 8. Diz assim, 32, mesmo capítulo, 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia, glória a Deus. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas não tem noção do que é uma guerra. Imagine você numa cidade com os soldados tão assim, pueris, infantis, sem nenhum armamento, e do lado de fora encontrar aquela multidão aparelhada, armada, para destruir o peso dos teus filhos, vão matar meus filhos, vão estuprar minha filha, matar minha esposa, meu pai. Como aquilo entra um estado de angústia muito grande. E nessa hora, eles foram buscar o apoio de Deus. Eles disseram, olha, não tens que pelejar. Aquietai-vos. Significa ficar quieto. Não faça nada. Espera o livramento que vem da parte de Deus. Quem sabe se Deus fala a você nesta noite, a mesma coisa. Você está angustiado, você está para baixo, você está sem condições de enfrentar seus problemas, você está numa situação de desespero, com ameaça de morte por doença, de problemas familiares, desemprego, despensa vazia. Eu te digo nesta noite, te digo em nome de Jesus, o Senhor é o teu refúgio, é a tua fortaleza. E como ele disse para Isaías, diz a mesma coisa: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, porque está conosco, muito maior do que aquele que está com ele. Com ele está o braço da carne, poderio, bombas, dinamites, armas de guerra. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor, né? O braço do Senhor. Eu sei que é difícil falar de angústia, porque é normalmente o nosso viver diário, mas temos que confiar no nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Um dia desse, na semana de vir para cá, eu fui sepultar uma crente nossa lá em João Pessoa. E ela é uma crente muito fiel, é uma das poucas crentes de fora, crente antiga, veio da igreja de Jaguari para a nossa igreja. Aí eu fui visitá-la, ela estava já sem falar, com câncer na garganta, muita dificuldade de falar, de expressar. Aí escreveu alguma coisa para ela ali, assim. Aí eu falei assim, e Jesus como está? Ela falou assim. Aí eu perguntei, vem cá, está pronto para conversar com ele? Impressionante, assim, rindo. Assim, e não falava nada, que ela falou assim, quando depois eu ouvi, falei assim, Jesus está contigo, ele vai atravessar a vale da morte contigo. Ela... Foi eu sair, irmãos, eu voltei para poder liberar o corpo dela. Mas ó, glória a Jesus. Que isso, mulher? É o socorro bem presente na angústia. Aleluia. O Senhor está conosco, irmão. Não disfarçamos da sua companhia, do seu poder consolador. Ele sabe o que você faz, sabe tudo, tudinho e mais alguma coisa. Sabe o que passou, o que passa e que você vai passar ainda também, ele sabe. Mas ele é teu socorro, tua fortaleza, teu socorro bem presente na angústia. Ainda que os terremotos, os tsunamis da vida venham, e vem mesmo, mas o Senhor está contigo para te dar vitória, para te acompanhar de modo triunfal nesta grande caminhada, glória a Jesus. Então o Salmo 46 fala sobre essa situação, sobre essa perseguição de Senaqueribe, rei da Síria. Então ele diz aqui, olha, continua, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, o rei levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E na mesma hora, irmãos,
que esse rei zombou de Deus. Deus usou Isaías para dizer: olha, o meu anjo vai cuidar deles, dos inimigos. E diz a Bíblia, irmãos, vamos lá voltar na 2ª Crônica 32. Vocês veem como é que Deus trabalha, como é que Deus age, como é que Deus opera em favor dos seus fiéis, daqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. 2ª Crônicas 32, do verso 20 até o verso 22. Glória a Deus. Vou falar assim, continuar ainda sobre a ofensa do rei, diz assim, o verso 19. E falaram do Deus de Jerusalém, como também dos deuses dos povos da terra, embora não são deuses, né? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes, e os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali a espada, os seus filhos o mataram lá no altar do Deus que ele adorava. Mas diz que veio o anjo do Senhor e matou 185 mil soldados do exército assírio. O anjo do Senhor. Quando fala em anjo do Senhor, sempre fala em peste. Em peste. Quando Davi pecou, que Deus deu três opções para ele, ou 7 anos de fome, ou 3 meses fugindo do inimigo, ou 3 dias de peste, diz: então se o anjo do Senhor lançou a peste e morreu 70 mil. Então o anjo do Senhor é quando vem peste, é sempre implícito isso. Tanto é verdade que quando Herodes, 12 de Atos, vê aí, 12 de Atos, para a gente poder compreender o sentido de anjo do Senhor, quando fala aqui, é sempre em defesa do seu povo, né? Vamos lá, 12 de Atos, verso 21 e 23, o que acontece? Atos 12, 21, no dia de aniversário de Herodes, o que ele fez? Vamos lá, 12, 21. Num dia designado, aniversário dele, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se do trono e fazia uma prédica ao povo, um discurso político. E o povo exclamava: é a voz de Deus e não voz de um homem. Ó, no mesmo instante, o anjo do Senhor. Então, lá na peste de Samuel, de Davi, anjo do Senhor. Aqui, anjo do Senhor. E a mesma coisa aqui em 32, 2 Crônicas. O anjo do Senhor matou 185 mil. E a Bíblia fala de que todos morreram. E o rei fugiu envergonhado, devido à grande derrota que Deus tinha lhe infligido. Então, na realidade, esse salmo fala do terremoto, as terras se tremem, o mar se ruge, e também sobre os exércitos inimigos que estavam acampando em redor dele. Né? Verso 6, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, levantou sua voz, a terra se derreteu, o Senhor está conosco, Deus é nosso refúgio. Agora, vinde, contemplai as obras do Senhor. Aqui ele resume em 2 lugares. Que desolações teve na terra? Primeira, do tsunami e do terremoto. E segundo, dos cadáveres dos assírios que ficaram jogados no chão, como nós comentamos aqui. Então, o povo pôde observar a destruição do povo pelo tsunami, pelo terremoto, e também pela mortandade que Deus impediu a Senaqueribe, porque ele zombou de Deus. Então, aqui ele diz: olha, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem vindo na terra. Ele faz cessar as guerras. Ele matou os soldados todos. Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Agora que vai, quebra o arco
corta a lança e queima os carros no fogo. Que tal maravilha, irmãos? Isso aqui, segundo a história, foram ratos. Deus mandou uma peste bubônica. Segundo o historiador Joséfo, diz que os ratos roeram as cordas das flechas e das lanças. E o rato tem uma urina muito forte, que gera leptospirose e gera peste bubônica. Então diz a história de que num só dia os ratos destruíram as coleiras dos arcos, né, dos soldados, e também as lanças. E naquele dia, diz aqui o Salmo, quase que implicitamente fala com isso, diz assim, faz cessar a guerra, quebra o arco e corta a lança. Sentido de que os animais foram lá e de madrugada roeram as cordas dos soldados, roeram as cordas das flechas e adoeceram, bicaram, ou transmitiram a doença. Eu sei que o anjo do Senhor feriu naquela sua noite 185 mil. Tanto é verdade que ele diz aqui no verso seguinte, que no dia seguinte, olha só o verso 5, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará no romper da manhã. Então, de manhã, no início do dia, foi uma desolação total. Todos os soldados morreram, porque Deus estava no meio dela, com o seu anjo, o anjo do Senhor, destruindo aqueles soldados que desfizeram do poder e da graça de Deus. Irmãos, então o que nós entendemos aqui nessa expressão? Deus está conosco. Ele guerreia as nossas guerras, como lemos lá em Crônicas. Guerreia nossas guerras. Então ele se compadece de nós. Teu filho que é drogado, o teu filho que é doente, o teu marido que foi embora, Deus se compadece de ele, ele fica assim num estado de angústia para poder resolver. Eu fico pensando na paciência de Deus. Mas que raiva que Deus tem do diabo, mas não foi fazer nada. Não, que raiva, Deus tem raiva. Mas eu estou aqui parafraseando. Ele não pode fazer nada. A vontade que ele tem de pegar no pescoço esse infeliz e botar debaixo dos seus pés, não pode. Não pode. Como ele quer. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, não só de dor, Jesus sabia que ia ressuscitá-lo, mas esse cara aqui, vontade que eu tenho de acabar com isso. Vontade de acabar com essa morte. Isso é uma humilhação. Vir alguém matar, destruir, roubar. Mas então aquele choro de Cristo não foi só choro de amor por Lázaro, porque ele é ressuscitá-lo. É aquele choro de tristeza por saber que o tempo ainda não era suficiente para que pudesse tirar o poder do inimigo. Então Deus fica agonizado, vê uma mãe chorando com o filho no pecado, agora a moça que levou um tiro no pescoço, um bandido foi assaltar, foi para comprar droga. Imagina Deus, isso é coisa do diabo, é a mão diabólica, matar, destruir. Deus fica naquela situação, quer resolver, mas não pode. Não que Deus é impotente, ele tem uma coisa chamada tempo, é o tempo de Deus. A paciência de Deus, diz, na vossa paciência, possuireis vossas almas, a paciência de Deus. Se ele pudesse reviver logo isso aqui, ele queria logo acabar com esse pecado, com a multidão, não pode ter nada. Imagina, irmãos, quando acontece um tsunami desse, um tsunami, um terremoto, quanta orfandade, quantas crianças que morrem de fome, quantas doenças. Cai na cabeça uma viga, o bujão de gás pega fogo, porque mexeu lá o terremoto e os canais de gás, né, os canos se rompem, pegam fogo. Que terrível! E Deus fica. É difícil. Aí que eu fico imaginando o seu amor e a sua misericórdia. Que Deus maravilhoso, que tem paciência em suportar as afrontas, suportar a humilhação, e você doente em casa, a doença que é produto do pecado, e pecado não do que você cometeu, do pecado da nossa natureza, e ele tem vontade de acabar com isso, mas às vezes tem que deixar você doente, não, você não morre, ele tem que se morrer, porque é uma sentença que o homem tem que morrer. Então como que tem que morrer? Eu já falei aqui várias vezes, tem dois tipos de morte, morte matada e morte morrida. Morte matada é um suicídio, é um atropelamento, e morte morrida é o coração, é o câncer.
Então, se eu morrer de morte morrida, Jesus não me curou. Ou então Jeová Rafá. Se eu morrer de morte matada, o anjo não me guardou. O anjo deu uma vacilada. Então, Deus tem consciência, senão a gente não morre. Então, para cumprir a sua palavra, todo homem morrer, a alma que pecar está morrendo, o que ele faz? Ele então suporta, para poder cumprir. Como diz Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Vontade ele tem, mas ele aguarda o tempo que ele reservou desde o princípio do mundo. Então é uma maravilha, nós temos um Deus assim, disciplinado. E não se precipita. Deus não fica de mau humor, de zangadinho, de cara feia. Eu estou com raiva, vai vir assim, vou te pagar. Não me preocupe. Deus da minha pipa. Deus da minha pipa. Vós sentireis o vosso pecado quando o vosso pecado vos encontrar. Não se preocupa, não se apressa andar, não. Deus não é vingativo nesse sentido de poder executar o juízo na hora, não. Deus tem um tempo. Nisso aí eu fico vendo como ele é maravilhoso, como ele é magnânimo. A graça comum, a água que você bebe quando vem de trabalho cansado. Ai, que bom, água geladinha. Esse meu prazer o bandido tem quando foge da polícia e mata uma criança. Bebe água geladinha, está cansado, ofegante, bebe água, faz mil palavras que a gente sente. E Deus deixa isso. Deus não bota veneno. Fosse a gente botava, né? Taca veneno para o cara morrer logo. Mas não, ele dá água, geladinho, ele sente prazer. Nosso Deus é bom demais. É isso que Jesus falou assim, olha, mestre, bom mestre. Bom não, bom é meu Pai que está no céu. Que bondade inaudita de nosso Senhor, que é paciente, suporta, como diz Pedro, Deus não retarda a sua promessa, ainda que tenha uma tardia, mas é longânimo para convosco. Não querer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que maravilha, nosso Deus. Então esse Deus é socorro presente. Já que ele não pode agir nesse sentido de destruir, ele consola, ele abraça, ele te faz sentir o seu espírito, ele faz você chorar aos pés dele, ele te visita, é a compensação do poder de toda maneira. Mas um dia vai fazer, um dia, irmão, esse dia vai chegar, o dia da ira de Deus. Aí, irmãos, Deus vai fazer justiça. Essas pessoas que agiram mal vão receber retribuição dos seus males. Mas até lá, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmãos, a tribulação é natural, a angústia faz parte do nosso dia a dia. Mas, às vezes, como aqui a cidade foi sitiada, nós temos nossos sítios, vê alguém arrumadinho, jeitosinho, bonitinho, sentadinho aí cantando. Irmão, você não sabe o sítio que ele tem. É verdade. Jerusalém estava sendo sitiada. E todos com medo daquela situação do inimigo. Assim também somos nós. Às vezes estamos assim, tudo muito bem, rindo, conversando, brincando, trabalhando, mas só Deus sabe. Só Deus sabe a angústia, a amargura, as insônias, as incompreensões, as brigas de família, as carências de saúde, de pão, de compromisso, não pode pagar, que não tem dinheiro. Quantas angústias! Mas em todas elas, Deus nos consola. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, glória a Deus. Então o salmista aqui, ele retrata duas situações de desgraça. A tragédia do terremoto e o sítio dos sírios para atacar Jerusalém. Mas tanto num quanto no outra, o Senhor deu vitória. Agora tem uma coisa interessante aqui, ele fala aqui no verso 4. No meio disso tudo, o que tem? Há um rio. Há um rio. Há um lugar de paz. O monte está tremendo, os rios bravejando, os sírios atacando, mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ezequias, ele era um rei muito assim, bom de construção civil. Diz o livro de Reis, também de Crônicas, que ele fechou todas as cisternas e desviou o rio para poder
não dá água para os inimigos. Então ele mandou secar os poços, e ele desviou o rio. Então o rio, que passava pela cidade, ele desviou o rio. O que é que ele fez? Fez do rio subterrâneo. E esse rio terminava lá no tanque de Siloé, que mais tarde Jesus curou lá um cego. Não é isso? Vamos ver se é verdade isso. 2 Reis, capítulo 20, verso 20. É isso mesmo, Jesus? 20, 20. Eu acho que é assim, 2 Reis, 20, 20, sim. O que vocês acham, irmãos? 2 Reis, 20, 20. É, isso mesmo, viu? Olha lá, diz assim, olha. 20, 20. Ora, os mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade. Ele fez um túnel subterrâneo de 600 metros, desviou o rio para poder o inimigo não ter água para beber, mas pegou aquela água e botou debaixo da cidade. Então, todo o povo bebia da água que ele tinha feito esse aqueduto. O que é aqueduto? É lugar onde corre água, né? Um tubo onde corre água, um tubo de PVC, um aqueduto, né? Então, o aqueduto, ele fez o aqueduto por debaixo da terra, subterrâneo, desviou o rio. Então, o rio estava seco lá no início, mas ele pegou por baixo e fez 600 metros de desvio de rio. E terminava lá no tanque de Siloé, onde mais tarde vão encontrar lá no livro de João. Então, ele fez esse aqueduto e diz que essa água aí, ia para Jerusalém. Então, apesar do pessoal não ter água fora, lá na cidade tinha água, porque o rei tinha desviado debaixo da terra esse aqueduto. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Então, Jerusalém tinha água a beber, porque o próprio Ezequias tinha feito túneis para poder abrigar a água no meio da guerra, no meio da escassez. Então, este rio alegrava a cidade de Deus. E por fora, dificuldade, soldado querendo entrar, aquela guerra toda, mas lá dentro tinha um rio que alimentava, descedentava todo o povo de Israel naquela cidade. Esse rio é o rio da paz, é o rio da alegria, do conforto, da consolação do Espírito Santo. Os montes se mudam de lugar, os homens nos perturbam, mas no meio de tudo isso há um rio plácido, cristalino, que é a própria presença de Deus. No santuário do Altíssimo, eu sou o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, capítulo 3. Não sabeis vós, sois o... Como é que diz lá? Vós sois o templo de Deus. Se alguém deixa o templo de Deus que sois vós, Deus destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, né? Então veja bem, nós somos o templo de Deus, então o santuário sou eu. Então esse rio alegra o santuário de Deus. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Agora, rio, para correr, tem que ter sulco, leito, senão ele derrama e espalha. Então, só tem rio quem deixa Deus fazer o leito. O leito. Ah, o leito no teu coração. O leito. Como é difícil Deus fazer o leito. Erva escavadeira, né, irmãs? Aquelas bitoneiras furando, quebrando pedra, para poder fazer um leito para a água poder correr. É assim também em nossos corações. O rio existe. O rio corre, mas corre no leito. Que leito é esse? Como é que é feito? Ah, irmão, é na doença. É na incompreensão. Na tristeza. Na amargura. Rios de água viva. Se não houver rio, não tem água. Não consegue correr. Ele esparrama. Ele fica sem sentido. Mas se tiver um rio caudaloso, um leito, ele corre ordenadamente para aquele leito. Porque foi cavado um sulco. E o teu coração, o meu coração, é o sulco onde corre esse rio da graça de Deus. Rios de água viva correrão do teu interior. Agora, se não houver
rios, não houver suco, não tem água. Então Deus está fazendo contigo, te botou na vez do leite de enfermidade, botou teu filho nas drogas, desfez teu casamento, tirou teu emprego, fez uma contenda em casa, uma calúnia, desfazia a família toda, relacionamento sogra, nora, sogra, difícil de se trabalhar isso aí. Tudo isso é verdade, mas são sucos, são leitos que Deus está fazendo no teu coração, para que mais tarde corra o rio do Senhor, que alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Glória a Jesus pelas verdades, né, irmão? Então este salmo é um salmo muito bonito. Ele tem história e tem também conteúdo espiritual nele. É um salmo que retrata a dificuldade de um terremoto, tsunami, e também de uma guerra dos sírios. Mas em contrapartida, nos alerta que apesar de tudo isso, Deus está conosco. Nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. E o último versículo aqui do salmo diz assim, irmãs, acerca do Senhor dos Exércitos, irmãs. É lá, verso 10 e 11. Aquietai-vos. Minto, volta aqui o nome. Faz essa guerra até o fim da terra, quebra o arco, eu falei que dos ratos, né? Peste bubônica, e queima os carros no fogo. O que se faz quando vem uma peste? O que se faz quando vem uma peste? Queima tudo. Lembra disso? Queima tudo. Para poder matar, exatamente. Então, exatamente prova aqui que o historiador tem fundamento legal pensar nisso. Então, queima os carros no fogo, né? Agora, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor dos Exércitos. Hoje, na oração de manhã, eu falei um pouquinho, comentei um pouquinho, 2 minutos sobre isso aí, sobre o Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor dos Exércitos, dos querubins, dos anjos, dos arcanjos. Se você ler o Salmo 24, vocês conhecem muito bem aqui, fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, né, são os anjos, e entra lá o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Agora você imagina, irmãos, quando Jesus chegou aos céus, o que ele encontrou no meio do caminho aí, para chegar até os céus. Que oposição às trevas, potestades, os principados, como diz lá 6 de Efésios, que habitam as regiões celestiais. Quando Cristo subiu, irmãos, imaginem que todo o exército diabólico, todo, vem impedir o acesso de Jesus aos céus. Mas ele foi vencedor. Por certo, vieram arcanjos também dos céus para ajudá-lo, para poder atravessar o espaço sideral. E ele chegou lá em cima, como aí diz o Salmo 24, no versículo: quem é este Rei da Glória? Aí todos respondem: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Porque ele guerreou até chegar lá. E ele fala: Senhor dos Exércitos. Ele veio, lutou e foi vencedor. E foi entronizado junto do seu Pai como sacerdote. E hoje está lá para sempre, intercedendo por nós. Então essa luta para chegar nos céus o fez Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, olha, o que falta? Jesus tem poder sobre a tempestade. Cala-te. Então a natureza diante de Jesus não é nada, ele que fez. Era submissa a ele. A doença, ele não tem problema, quem fez do corpo? É ele. Então ninguém pode curar mais do que ele. É claro, ele que nos fez, é o engenheiro que faz a planta. Onde tem vazamento? Tem aqui. Ele tem a planta na mão, ninguém ele pode colocar no lugar certo a doença, então ele cura. Sobre os demônios, todo o poder foi dado dos céus e na terra. Então o demônio para ele é fichinha. Morte, tudo. Então ele é tudo, ele pode tudo. Ele é todo poderoso, ele é o Senhor dos Exércitos. Então o nosso Deus não é qualquer um Deus, não, é o Deus poderoso, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que Deus possa te dar força, coragem para enfrentar. A tua tribulação é real, a tua angústia é real, tudo é verdade, mas a maior verdade, o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Confiemos nele e durmamos em paz para a glória de Deus. Amém? Deus nos guarde, irmãos, no seu amor. Amém. Vou cantar um hino, né? Muito bonito. Vamos cantar um hino da harpa. Daquele: em Canaã eu entrarei. 2, 4, 5, é isso? É?
Está uma banda, que bom. Até o final, Deus abençoe você, né? 245, vamos lá? Uma forma educada de cobrar até o final a presença da banda, né? 245 lá. Vamos ver se é esse mesmo. Em Canaã. É esse? 276, é isso. Esse hino é muito, você que está sofrendo, você que está angustiado. Esse hino é grande de verdade. Você vai chegar um dia no céu livre de tudo isso. Vamos lá. Em Canaã eu entrarei. Vamos cantar, mostra ali, vamos lá. 276. Em Canaã eu entrarei, no meu país ditoso, e em Sião habitarei, que paz ali terei. Com meu Jesus que gozo, pois me dará repouso, irei cantar então nos céus um hino ao bom Deus. Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Ó glória a Jesus, o meu poder e luz. Os santos reunidos no reino dos remidos entoarão, enfim, nos céus um hino ao bom Deus. Já muitas provas eu passei, e lutas bem notórias, mas de andar não cansarei, até eu ver o Rei. Jesus que dá vitória me levará em glória, e entrarei no esplendor, no reino do Senhor. Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Ó glória a Jesus, o meu poder e luz. Os santos reunidos no reino dos remidos entoarão, enfim, nos céus um hino ao bom Deus. Muito em breve Cristo voltará, nas nuvens vê-lo-emos, e o seu povo levará, e festa haverá. Ao céu nós subiremos, e lá encontraremos o nosso caro e bom Jesus, verdade, vida e luz. Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus. Ó glória a Jesus, ó meu poder e luz. Os santos reunidos no reino dos remidos entoarão, enfim, nos céus um hino ao bom Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Oh,
Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória. Glória, glória, glória. Oh, glória a Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória. Glória ao Senhor para sempre. Ele merece. Aleluia, aleluia. Ele honra. Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sua presença aqui neste lugar.